Para a grande maioria das pessoas, ascetismo, espiritualidade, espiritualização são correlações diretas. A espiritualidade seria a ideologia, o entendimento de que existe um todo coerente, uma inteireza, mesmo que seja infinito, ainda um todo. Nesse aspecto, o infinito e todo parecem ser conceitos contraditórios, não? Mas a partir do momento que, utilizando um certo conceito da física, onde a consciência interfere na realidade ou na maneira como a realidade existe, a ideia de espiritualização, universo, um universo infinito, consciência, todo, passa a ter um viés possível de compreensão e análise. Na medida em que a sua consciência consegue existir abarcando um espaço, um contexto maior da realidade, essa é toda a realidade na qual você existe. Se essa realidade ela se fecha num único todo limitado, então a sua existência ou a sua consciência está limitada a isso. Mas se a consciência, se o seu treino de espiritualidade, seu treino ascético, compreende que o todo é infinito, então você está cada vez mais buscando ampliar esse contexto de entendimento da existência da realidade. Seria algo como alguém que pensa a realidade apenas como a realidade humana e assim se dispõe a sacrificar os animais, as plantas, o mar, as montanhas, porque o que importa é a realidade humana. Uma pessoa que tem um entendimento mais amplo compreende, talvez, como na teoria Gaia, o planeta é um ser vivo, então nós devemos preservar cada aspecto dele, trabalhar em função de que o planeta sobreviva. Eventualmente pode-se ter um conceito muito maior do que o planeta, seguindo por uma camada maior do universo da realidade. Esse tipo de percepção, esse tipo de entendimento, eventualmente faz com que, a partir do momento que a consciência expanda numa tendência ao infinito, os julgamentos eles passam a não ter apenas o eu, o indivíduo, como o parâmetro principal. Passa a ser todo um jogo de correlações em que nós temos muito mais uma correlação entre o intelectual, um certo cálculo intelectual, e as questões psicoemocionais, afetivas, a maneira como eu sinto a realidade. A espiritualidade, o ascetismo, essa questão de crer, que já falamos tanto, mas a espiritualidade e o cultivo de energia entra dentro desse processo. A partir do momento que pensa-se energia como um todo, a consciência atingir um contexto maior coloca como mais energia. A consciência tendo uma compreensão onde não é mais o eu, o indivíduo como o centro da realidade, toda a energia está disponível. Dentro dessa condição, pode-se perguntar, mas se não tenho eu, por que eu realizo algo? E aí nós temos a quebra da relação causa e efeito. O processo meditativo profundo, o processo de cultivo de energia, é justamente um processo no qual o contexto ele passa a expandir sem que tenha necessidade, no primeiro momento, de um centro. Só que, entendo, é muito difícil falar assim, como que eu vou expandir tridimensional sem ter um centro? Esse aspecto ele entra por um processo de abstração um pouco mais profundo. Se o universo é infinito, cada um de nós, eu, você, seu vizinho, todos nós somos centros desse universo. Um universo infinito tem infinitos centros. No entanto, a partir do momento que eu tenho a compreensão que o universo é infinito tem infinitos centros e eu tenho esse processo de expansão, a partir do momento em que há um processo do chamado amor transcendental, a importância do outro maior do que eu mesmo, quando o outro expande para um universo infinito, de algum modo isso ocorre comigo também. Talvez seja aquilo que você talvez chame de consciência universal, consciência humana. O processo da humanidade de haver uma compreensão mais ampla, contextual da realidade, faz com que o todo e a parte cresça igualmente. Espiritualidade ou espiritualização, então acaba sendo um processo no qual você não tem
um conjunto específico, uma área específica. É a expansão em si. É o crescimento da percepção, que é a própria espiritualidade. Ao ter esse tipo de vislumbre, onde a condição da expansão é a própria espiritualidade, percebe-se que o conceito de cultivo de energia ou expansão de energia também é a própria espiritualidade. Nesse caso, acabamos perdendo uma ideia de personificação de Deus ou algo congênere. Aqui a gente pode falar alguma coisa assim, que se Deus realmente é o infinito, a expansão da consciência, buscar Deus sem a ideia do individualismo ou do ego, ou seja, ser Deus, talvez seja o tipo de humildade necessária realmente para poder participar, estar, ser uno, e não ser uma questão competitiva, dominante.